Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. O tema saúde mental sempre permeia os episódios aqui do podcast Subversivas. E no mês de setembro não poderia ser diferente. Gostaríamos de aproveitar que setembro é o mês de prevenção ao suicídio para aprofundarmos um pouco mais nesse tema. De acordo com a OMS, o Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Então, nosso objetivo hoje é esclarecer algumas crenças, trazer mais informações, inspirar você a procurar ajuda ou a ser rede de apoio para quem está precisando. E como acreditamos muito na psicoterapia como um caminho para a melhoria da nossa saúde mental, nossa convidada de hoje é a Isaura Magno, psicóloga clínica, formada em teoria cognitivo-comportamental e especialista em orientação profissional de carreira. E como vocês já sabem, antes da gente começar, um recado. Se você curte o podcast, dos temas, das convidadas que a gente traz, a gente tem uma forma de vocês apoiarem o nosso trabalho. Como vocês sabem, criar um podcast é trabalho, tem muitas tarefas a serem feitas, e eu e a Camila, a gente faz tudo de forma autônoma, né? Somos nós duas que cuidamos de todas as etapas para entregar esses episódios para vocês. Então, se você gosta e quer que a gente continue trazendo conteúdos e fazendo esse trabalho incrível, modéstia à parte, apoia o nosso trabalho através do apoia.se. A partir de R$8, cara, quase nada por mês, você colabora com o nosso crescimento, ajuda a gente a manter o podcast e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, como uma newsletter mensal, episódio solo, acesso a sorteios de livros que a gente vai trazer, enfim, gente, é muito legal, ajuda a gente lá, e é isso, vamos para o assunto do dia. Isaura, seja muito bem-vinda, fala um pouco sobre você, quem é você na fila do pão? Muito obrigada primeiro, viu, gente, pelo convite, fiquei muito feliz aí quando a Camila me mandou, né, esse convite, obrigada. Eu sou, então, Isaura Magno, podem me chamar também de Isa, sou psicóloga clínica, trabalho, né, há um tempinho aí na clínica, trabalhei muitos anos também na área de recursos humanos, e desde a área ali de recursos humanos eu já via bastante a necessidade do cuidado com a saúde mental. Eu acredito que a gente em algum momento possa citar isso também, né? Depois fiz uma transição de carreira também pensando num cuidado maior com a saúde mental, né, pessoal. E atualmente, então acabei vindo para a área mais clínica e, como a Camila disse aí na introdução, também, né, trabalho com orientação profissional e carreira, dando esse olhar, esse cuidado também para saúde mental, carreira, orientação profissional, com esse viés clínico também. Então, mais ou menos isso aí sou eu na fila do pão, por enquanto. Né? Mas estou sempre buscando aperfeiçoamento para atender melhor cada vez mais aqui os meus pacientes. Incrível. Perfeito, seja muito bem-vinda. Muito E para obrigada. começar, gostaríamos de começar falando sobre a origem do Setembro Amarelo. Né? A ideia do Setembro Amarelo, na verdade, surgiu nos Estados Unidos em 94, quando um jovem chamado Mike M, de 17 anos, cometeu suicídio. E ele tinha restaurado um Mustang amarelo, 68, e aí no seu velório tinha uma cesta com fitas amarelas e a mensagem: se você precisar, peça ajuda. E aí depois no Brasil veio em 2015 como uma forma de conscientizar as pessoas sobre suicídio e falar também sobre essa prevenção, né, sobre a importância dessa prevenção. E aí, para começar, gostaria que você falasse um pouco, Isa, sobre a importância de a gente ter um mês para falar sobre isso.
Ótimo. Então, como você já trouxe, né, aí um pouquinho do histórico, começa nos Estados Unidos, mas vem para o Brasil em 2015, né? Então, com esse reforço aí, com a criação do CVV, né, que assim, o CVV é um dos órgãos mais importantes hoje no Brasil. Não que os outros não sejam, né? A gente tem inúmeros profissionais, né? Inclusive nós aqui da psicologia, a psiquiatria aí atuando, né? Mas o CVV hoje é um dos órgãos mais importantes que a gente tem nesse auxílio, nessa ajuda, tanto no acolhimento, né, e prevenção ao suicídio. Então, vem 2015, inicia esse processo aí do Setembro Amarelo, né, das campanhas do Setembro Amarelo, Conselho Federal de Medicina apoiando, a Associação Brasileira de Psiquiatria também nesse processo todo, e aí a gente começa a ter mais luz, a jogar mais luz para essas questões, né? Quando a gente joga mais luz para isso, a gente começa a desmistificar mais, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente comece a desmistificar cada vez mais questões relacionadas à saúde mental. Porque a gente vai percebendo assim ao longo da história, por exemplo, os aspectos de depressão, né, quando a gente fala de depressão, a gente tem registros desde a Idade Média. Então, o pessoal às vezes brinca assim, tô lá no churrasco com meu tio, e meu tio fala assim, depressão é coisa de agora, antigamente não tinha depressão. Tem sim, nos registros médicos, né? Desde a Idade Média a gente tem registros de melancolia, né, dos sintomas físicos, cognitivos, a gente tem sim vários registros. Então, depressão não é uma doença da modernidade, digamos assim, né? É uma doença já secular, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso, que a gente tenha esse mês de mais impacto, mas que ele joga luz para isso e que a gente comece a falar cada vez mais, né, sobre esse aspecto da saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, não é só para falar sobre isso no Setembro Amarelo, né, gente? Por isso a gente tem Janeiro Branco, e aí depois vem Outubro Rosa para falar sobre a saúde da mulher, mas aí a gente, querendo ou não, puxa um pouquinho para a saúde mental, Novembro Azul, depois vem janeiro, né, o Janeiro Branco, como eu acabei de citar, e aí a gente vai recorrendo isso a todos os outros meses também, né? Eu falo muito, vai se decorda, né? Eu vou puxando, mas falo com mais. Eu ia complementar com isso que você acabou trazendo no final, de que a gente não precisa esperar o setembro chegar para falar sobre isso, né? E a gente até vai acabar trazendo isso ao longo do episódio, mas da importância que é desmistificar essa questão da depressão, dos transtornos mentais de modo geral, porque infelizmente, felizmente, a gente tem falado muito mais sobre isso nos últimos anos, a gente trouxe muito mais luz para isso. Acho que, principalmente, né, na minha geração e da cá, a gente já está muito mais aberta a lidar com isso. Só que, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito, mesmo de pessoas da nossa idade, né, que acreditam nessa visão conservadora, entre aspas, né, de que é frescura, antigamente não tinha isso, né? Algumas falas que a gente, é falta de Deus, tem que ir na igreja que a igreja cura. E não é assim, a gente sabe que em muitos casos, e, né, desculpa para quem é religioso, mas a igreja só piora, porque não vai trabalhar no que deveria ser trabalhado, que aí precisa de uma psicoterapia, em muitos casos precisa de uma ajuda médica, né, psiquiátrica para tratar. E aí eu fico pensando, né, quando o pessoal fala que antigamente não tinha isso, é o mesmo discurso que se tem hoje com a questão do autismo, com a questão do TDAH, porque antes não tinha. Gente, tinha, só que a gente não tinha condições de perceber, de fazer um diagnóstico correto, de ter profissionais acessíveis para fazer esse diagnóstico, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os discursos que a gente vai repetindo sem saber do que a gente está falando. Hoje em dia, Jana, o que acontece?
tem-se uma discussão muito grande, ainda mais agora, né, que saiu o DSM-TR, que é a revisão do DSM. Então, querendo ou não, se eu não me engano agora, foram mais 2 transtornos que foram adicionados além dos que a gente tinha. Então, as pessoas costumam falar assim, ai, mas a gente está aumentando a quantidade de diagnóstico, a quantidade de transtornos, mas todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo tem um diagnóstico, nossa, então tem-se uma discussão muito grande e às vezes até um certo estranhamento, vamos dizer assim, um estranhamento com esse aspecto do diagnóstico que você está trazendo. Tem linhas da psicologia que não trabalham especificamente com diagnóstico. Aqui na cognitivo comportamental, nós trabalhamos, né, com esse aspecto do diagnóstico. O diagnóstico para a gente é muito importante, nós trabalhamos muito em parceria com o psiquiatra também, e com a questão da medicação, a gente acompanha, depois a gente até fala, que eu acho que isso é importante também trazer, quando você traz o aspecto da religião, vou comentar sobre isso. Então, assim, temos mais 2 transtornos ali, e vem já, dentro do DSM-TR, a gente vem ali a indicação de possíveis, a gente está tendo mais revisões, né, bibliográficas, de possíveis novos transtornos que virão a nova revisão daqui a alguns anos. Então, ok. Então, a gente tem isso, mas é porque está evoluindo, a psicologia está evoluindo, as evidências estão aumentando, né? E a tendência é essa. A gente quer isso, a gente quer aprimorar o nosso conhecimento, olhar mais, né? As pessoas estão desenvolvendo, é o que você está trazendo. Antigamente a gente não tinha tantos dados, né? Os nossos estudos eles eram mais imprecisos, e a ideia é que agora eles se tornem cada vez mais precisos. Então a gente vai conseguir identificar outras coisas mesmo que antigamente a gente não conseguia, né? Então quer dizer que isso vai crescer? Por exemplo, no DSM, na CID-10, perdão, na CID-10 a gente tem uma quantidade muito maior, a quantidade de doenças que acabam vindo é muito maior do que no DSM, por exemplo. A CID-10, só para especificar para quem está ouvindo, o que é? É a classificação de doenças. Então, lá todas as doenças, são as doenças gerais. Então, tanto tem as doenças mentais, doenças do corpo também, elas estão lá. O DSM, vocês querem, deixa eu pegar aqui o DSM. O DSM, ele é só o manual das doenças mentais, os diagnósticos aqui, ó. Dos diagnósticos que a gente usa para fazer o diagnóstico das doenças mentais. E aí, a CID-10 é a classificação das doenças que é geral, tá? Então, tem as outras também. Esse aqui é o mais novo, que é o revisado, tá? É o do texto revisado que vê... Sempre está atualizando, né? Está sempre se atualizando. Ele leva um tempo para se atualizar, né? Sim. Porque a associação de psicologia, né? É uma equipe técnica que faz a revisão desses textos, né? Então, esse aqui saiu esse ano. E aí, quando você traz, então a gente tem realmente esse aspecto diagnóstico que você trouxe. Está aumentando? Não sei bem se está aumentando, ou se já existia, e aí agora a gente está, de fato, entendendo melhor esses diagnósticos, né? Já, que é o que você trouxe. E quando você traz esse aspecto da religião em si, até a OMS, ela traz para a gente que, quando a gente olha para as áreas da vida, uma das áreas da vida que é muito importante é a espiritualidade. E aí, dentro da espiritualidade, a gente pode considerar também a religião, né? E a religião, ela é um dos pilares, realmente ela pode ser um dos pilares de apoio, de suporte. Depois a gente vai detalhar mais a questão de suporte, né? Mas ela pode ser um dos pilares de suporte para a pessoa que está com depressão, ou até para que ela não cometa o suicídio. Ela pode ser um dos grandes pilares, mas também ela pode ser um dos gatilhos, digamos assim, para que a pessoa cometa. Então, realmente, a forma como isso está inserido na vida da pessoa, ela pode ter uma função ou outra. Então, isso é preciso ser analisado, ser olhado, né? Eu acho que um ponto importante para a gente trazer aqui é que a psicologia é muito nova também, né? Então, a gente está falando antes dessa questão, antes não existia e tal,
mas não se tinha estudo sobre isso, né? Se tinha, era uma maneira muito diferente do que a medicina tradicional, por exemplo. Sim. Então, Das essa ciências a gente ainda é bebê, né? Entre aspas aí. essa aceitação, então, não é só a gente aceitar, né, as nossas crenças, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas é entender também que isso é muito novo, né? Então, Uhum. demora também para ter mais estudos sobre isso, para a gente Sim, entender como que esses transtornos funcionam, para nomear, né, de maneira mais assertiva também. Então, acho que isso é importante a gente trazer, né? E falando um pouquinho sobre saúde mental no Brasil, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre as crenças também, a gente trouxe alguns dados aqui. Então, dados da OMS apontam que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. A maior faixa está na população mais jovem, de 18 a 24 anos, e no geral, as prevalências são maiores no Centro-Oeste e em mulheres, e a porcentagem é 34,2%. E aí eu achei interessante trazer essa parte do mulheres, porque é o nosso público, né? O público do podcast aqui, a maioria é mulher, então eu achei bem interessante trazer, né, um pouquinho desse dado aqui também. E desculpa, eu não sei se ia continuar, mas acho que isso casa com o episódio, o último episódio que a gente teve sobre trabalho doméstico invisível, que acho que tem muito a ver, e provavelmente também com a questão do burnout. Então, a gente recomendo escutarem mais esses dois episódios também, né? Sim. E aí, só para finalizar a parte dos dados, né, de acordo com a OMS também, a cada ano, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida no mundo, e isso representa, em média, um caso a cada 40 segundos. E aí, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de suicídios no Brasil cresceu 11,8% em 2022 em comparação a 2021. É importante a gente trazer essas taxas, eu e a Jana quis trazer essas taxas aqui, para a gente ver, reforçar a importância de a gente conversar sobre esse assunto, né? Uhum, perfeito. E esses dados que você está trazendo, eles batem muito com os que eu trouxe aqui também. E olha só para. E aí tem dois aspectos, né? São bem interessantes e são dois aspectos. Deixa eu ver o que que eu trago aqui primeiro. Essa questão que você traz, né? Olha, então a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio, né? Então, bate muito. E de 8 a cada 10 suicídios vão ocorrendo em países de baixa renda, né? E o Brasil está inserido nesse contexto de baixa renda, que é o que vocês estão Sim. trazendo. E aí vocês trazem um outro dado. Olha, região Centro-Oeste, onde a gente tem uma situação de vulnerabilidade maior em relação ao trabalho, nesse aspecto de sobrecarga, né? E aí, quando a gente olha para uma sobrecarga, pensando até no público, uma sobrecarga que normalmente cai sobre as mulheres também, né? Pensando aqui no público. Mas quando a gente olha para o suicídio, olha que interessante, né? Quando a gente olha para o suicídio como efetividade, digamos assim, quem tem mais sucesso, na verdade, são os homens ao invés das mulheres. Sim. Porque os homens, eles costumam usar métodos mais violentos para cometer o suicídio do que as mulheres. Com os homens tem muito a questão da pressão de tipo ser macho, né? Então você não pode falar sobre o que você sente, você não pode mostrar que você está sofrendo, não tem rede de apoio, é muito difícil de um homem ir atrás de uma terapia. Uhum. Uma série de pressões, né? Enquanto a gente sofre com a sobrecarga, o homem também sofre com a sobrecarga de trabalho, que isso é uma coisa generalizada, só que ele não fala sobre isso. A gente ainda tem uma cultura que coloca nos homens o peso, né, de sustentar a família, de ser o principal responsável de cuidar da família nesse aspecto. Então, eu sou muito fã de true crime, né? Então, eu escuto muitos episódios, vejo muita coisa que fala sobre situações em que o homem
assassina a família e depois comete o suicídio, e você vai ver o grande problema que ele estava vivendo era uma crise financeira absurda, assim, que ele não sabia mais o que fazer, e ele, ao invés de buscar ajuda e conversar sobre isso com a família, com o profissional, ele achou que a única maneira era essa. Então a gente E vive isso, né? aí, Jana, é interessante você trazer isso, porque a gente puxa para uma emoção, né, que ela é muito presente nos homens nesses casos, que é a vergonha, É. né? A vergonha, ela mata muito, né? Ela leva, né? Quando a gente fala que ela mata muito, ela leva muito ao suicídio, a vergonha, pelos mais diversos casos. E no homem ela é muito presente, né? Justamente por isso, por ter essa necessidade cultural mesmo, né? Que foi construída ao longo desse tempo, de ter que manter uma imagem é, de estar firme, de não poder chorar, de não Dá poder conta, demonstrar né? emoções, É. isso, de estar sempre dando conta de algo que é imposto. Então eu não posso, eu tenho um padrão ali a ser seguido. E aí vem essa vergonha, olha, se eu não bancar isso aqui, ou se eu não tiver esse tipo de desempenho, inclusive até no aspecto sexual, a gente vê muito, eu atendo muitos homens, a gente conversa muito sobre esse aspecto sexual, né? Então, olha, ai, Isa, hoje eu não consegui ir até o final, eu brochei no meio ou no início, e aí a gente vai conversar sobre isso. São muitos. é, São muitas fantasias que existem ali, né, em relação a essa questão sexual que foi ensinada de uma determinada forma, foi aprendida, na verdade, é ensinada e aprendida, né, de uma determinada forma ao longo da vida, né, então isso vai gerando muita vergonha, mexe muito com a autoestima, né, claro, tanto do homem quanto da mulher, então isso pode gerar, sim, e ajudar a caminhar para esse aspecto, uma depressão, ao suicídio, né? E vai caminhando para isso. Então, olha que interessante, né? É um problema muito complexo e é de saúde pública também, né, gente? Então, vai caminhando, a gente vai vendo esses dados que são estatísticos, e se a gente for puxando, for trazendo, analisando o aspecto clínico, ele está relacionado também com esses dados estatísticos que a gente vai vendo na sociedade, né? Então, é uma questão bem complexa mesmo. Tá. Voltando só um pouquinho, né, que você falou, a gente quis trazer que, segundo uma matéria do G1, né, que conversou com alguns profissionais de saúde, tem exatamente isso que você trouxe, né, que os motivos das taxas de depressão e até suicídio é a alta taxa de violência, alto índice de desemprego, que é uma coisa que a gente passou a viver com muito mais força de uns anos para cá, né, com a crise econômica, e também uso excessivo de computadores, smartphones. A gente fica muito preso nessa bolha, a gente esquece que tem uma vida por trás. Eu não tenho dados, eu não pesquisei sobre isso, mas é uma coisa que eu já ouvi muito falar, que em países mais assim ao norte, mais próximos ao polo, em que você tem pouca incidência de luz, em que é sempre muito escuro, né? Então você tem algumas regiões da Finlândia, se não me engano, Noruega, alguns pontos do Canadá, até Estados Unidos, que o índice de depressão é altíssimo. Porque tem lugares que chega no inverno, o sol nasce 10, 11 horas da manhã e se põe em 4 horas da tarde. Você Uhum. parece que tem assim menos vida acontecendo, né? O índice de alcoolismo aumenta muito, o índice de depressão aumenta muito, então o quanto que o próprio o sol, né? A gente ter essa fonte maravilhosa de luz. A gente percebe, acho que até aqui, né? Eu sempre fico muito desanimada quando chega o inverno, e a gente tem aquele inverno mais rigoroso que não tem sol. É horrível. Isso é um aspecto assim, Até natural porque que eu acontece, né? penso. Isso, e o sol, Jana, desculpa, até te interrompi um pouquinho. E a gente indica para os pacientes, né, que estão deprimidos, a gente indica, olha, vamos tomar sol, vamos ficar algumas horinhas no sol, né? É importante produção de vitaminas mesmo, para auxiliar no tratamento psicoterápico também, porque quando a gente está falando de doença mental, é
uma alteração também neuroquímica, orgânica, que acontece no organismo. Então, a gente às vezes tem essa impressão que, no entanto, por isso que a gente trata com medicação, também é importante a medicação, Sim. porque a gente vai tratar neuroquimicamente, tem alterações no corpo, emoção traz alteração neuroquímica, traz alteração orgânica. Quando a gente fala de sintomas da depressão, sintomas da ansiedade, a gente tem alterações de afeto, a gente tem alterações na cognição, a gente tem alterações físicas, então a gente tem alteração do sono. Quando eu tenho alteração do sono, consequentemente eu vou ter alteração de apetite, eu começo a sentir, posso sentir dores no corpo, e isso vai trazendo outras consequências. Então, e alterações neuroquímicas. Então, é todo um processo, é sistêmico. Nós somos sistêmicos. Então, tomar sol é importante também para ajudar. Quando a gente fala assim, vamos fazer atividade física, que é importante, porque eu vou produzir mais hormônios, né, que são importantes, né? Então, assim, eu vou ativar serotonina, noradrenalina, vou ativar tudo isso, né, ali dentro do meu cérebro. Eu preciso criar, ativar ali os receptores para que eles possam derramar na minha corrente sanguínea esses neurotransmissores, para que eu fique ativado. E aí eu tenho essa alteração neuroquímica também no organismo. Entende? Então, e consequentemente orgânica, né? Digamos assim. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Por isso que a medicação, eu vejo a medicação como assim, um grande aliado no tratamento. E, consequentemente, ela pode nos ajudar muito na prevenção também do suicídio. Mas, ao mesmo tempo, depois a gente, eu estou pegando, né, umas coisas dali, trazendo para cá, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente pode, a gente precisa acompanhar muito o aspecto da medicação, porque dependendo, quando a pessoa melhora um pouco com a medicação, ela pode tomar coragem para cometer o suicídio também. Então, isso é algo que a gente precisa acompanhar durante o processo terapêutico, psiquiatra tem que estar atento, psicólogo tem que estar atento também com isso. Ai, que Mas curioso. isso, na hora que a Nunca gente tinha falar dos pensado sinais, nisso. na hora que eu falar dos sinais, aí eu especifico melhor isso. Sim. Você falou um pouquinho dessa questão do homem, né? Que a gente falou que o machismo mata. Resumidamente é isso. Então ele mata, faz mal para a mulher e para o homem, né? Basicamente é isso. Mas eu queria muito trazer aqui a questão da racionalização. Eu vejo nas redes sociais, na própria vida mesmo, na profissão até de psicologia, porque quem não sabe, eu estudo, né, psicologia hoje, uma valorização do racional e não sei se a gente meio que quer ignorar, pelo menos, as emoções. Então, eu não sei como que é isso no consultório, até na sua própria prática, né? Mas eu acho que isso interfere também nesse processo de a gente conseguir falar, de a gente saber o que falar. Porque às vezes é isso. Eu já dei esse exemplo em outros episódios, mas às vezes eu estava fazendo terapia e ela falava, tá, o que você sentiu naquele momento? E eu, tipo, quê? Sentiu o quê? Sei lá. Como assim? Não sei, né? Não tem repertório. Eu sentia que eu não tinha repertório para falar do que eu estava sentindo, das minhas emoções. E como isso é importante, porque se a gente não tem repertório, a gente não olha e não sabe, não tem ideia do que está passando, né? Então, como é importante a gente. Não que o racional não seja, ele, né? Claro que ele tem a sua importância também, mas talvez buscar mais o equilíbrio dessas duas coisas, né? Sim, sim. A gente trabalha aqui muito com o que a gente chama de psicoeducação. Então, a gente ir explicando, né, para o nosso paciente, falo na TCC de uma forma geral, o que são essas emoções. Porque, assim, o que você sentiu, Camila, na hora? Não sei. Não sei o que eu senti. Aí, lembra aquele filme Divertidamente? Ali, Maravilhoso. gente, aquele filme é o meu xodózinho, né? Aham. Então, eu uso ele muito aqui com os adolescentes, meu público é adolescente e adulto, né? E eu uso com os adolescentes para psicoeducar
as emoções base. Com os adultos, aí eu vou fazendo de uma outra forma, né? A gente consegue falar de uma forma um pouco mais madura, entre aspas, né? Dá para falar mais abrangente. Mas assim, Camila, o que que você sentiu? Não sei. Aí a gente pode ir explicando usando situações do seu dia a dia, mas a gente também pode ir pela cognição, né? Pelo pensamento. Olha, então quando você pensa isso, qual é a sensação? Como o que que te causa? Ah, dá, sei lá, dá uma cosquinha? Ou será que é medo? Será que é raiva? Não, Isa, não é bem assim. Você se sente segura? Não. Você se sente vulnerável? Ai, eu acho que eu me sinto vulnerável. Então a gente vai um pouco mais por isso, porque às vezes assim, eu senti medo. Não, eu me senti ansiosa, porque dá esse estereótipo já de fora, que normalmente as pessoas usam, nem sempre é o que eu vou conseguir, né? A nomenclatura, desculpa, né? A nomenclatura geral, você não vai conseguir. Então, assim, olha, eu me senti mais segura, eu me senti vulnerável, eu achei que aquela pessoa ia fazer algo de ruim comigo naquele momento, ou que ela não ia me entender. Eu tive vontade de sair daquela situação correndo, e aí, a partir disso, a gente começa a identificar qual é a emoção que pode estar envolvida, ou quais as emoções. Porque, por exemplo, no Divertidamente, a alegria começa a perceber que a tristeza pode estar junto com ela, né? Na mesma memória. Que as memórias são complexas, e depois, mais para o fim do filme, ela também percebe que é nojinho, né? Que o medo também, né? E que como que ela chama, gente? A Esqueci a raiva? outra. A raiva, meu Deus, raiva, o raiva, né? A nojinho, raiva, tal, toda. Então, assim, uma mesma memória, você pode ter várias emoções envolvidas, né? Claro, e ali são só as básicas. Depois a gente tem uma variação das emoções básicas, a gente tem variações, né? De uma raiva que vai até uma ira gigante, né? Então, a gente tem essas variações e aí a gente começa a ver isso de uma forma mais complexa. Isso, assim, estou trazendo um exemplo. Por exemplo, do adulto, né? Sendo Uhum. redundante. Por exemplo, sendo mais aí do adulto. Então, a gente vai fazendo esse processo de psicoeducação aqui com o paciente, olhando para isso, mas sempre tendo um olhar para. Não tem como não sentir. Nada. Não tem como não sentir. A gente cai na ilusão, muitas vezes, de que, olha, eu não quero sentir isso. Então, Isa, se chegar aqui no consultório e falar assim, então, Isa, eu não quero sentir ansiedade. Aí eu falar assim, então, infelizmente, não vou poder te ajudar. Assim, meu amor, ninguém quer, né? Mas Então, eu também não Querer queria. mesmo, Assim, querer, ninguém quer, querer né? sim. E aí a gente vai falar da importância da ansiedade, porque às vezes eu preciso. Igual hoje, antes do podcast, eu fiquei ansiosa, gente. Claro que eu fiquei, recebi esse convite super legal, né? E claro que durante o momento que eu tô falando, às vezes eu sou um pouquinho redundante aqui, que tem uma ansiedadezinha aqui nesse momento, que é para me manter ativada, me manter ligada, né? Para eu prestar atenção no que eu tô falando também, para não deixar a peteca cair aqui. Então, eu preciso. A ansiedade, ela tem uma função, o medo tem uma função na nossa vida, todas as Sim. emoções elas têm, né? Então não tem como deixar de não sentir, não, porque isso faz parte de quem nós somos. Nós nascemos com as emoções, não tem como deixar. O que vai diferenciar é a forma como nós lidamos e se elas vão ter uma alteração muito grande. Por isso que quando a gente traz o aspecto da depressão, por exemplo, a depressão ela é um transtorno de humor. Né? Então, é um transtorno de humor onde a gente tem uma alteração muito grande do afeto, dessas emoções, né? Principalmente aqui quando a gente tem a ansiedade, a tristeza e a raiva também, porque muitas vezes não é falado, mas em muitos casos em que
de quem está depressivo, às vezes a pessoa está com muita raiva e ela não está sabendo também lidar com aquela raiva gera uma tristeza desproporcional, porque a tristeza é um dos sintomas da depressão. Então, aquela raiva gera uma tristeza muito grande, pode gerar também ansiedade e ela pode entrar num quadro depressivo. Acho Então, muito interessante isso que você trouxe, assim, que assim como a Cá, eu sempre fui muito de racionalizar. Está sendo Uhum, um processo de, né, me permitir sentir e que eu faço sim, isso de forma racional. Então, assim, se eu uhum, sinto, eu percebo, falo, eu estou triste. Então, tá, aí eu vou para o emocional, sente aí a tristeza. Mas eu ainda percebo, assim, eu tive uma época mais adolescência, né, que aí tá tudo muito caótico. uhum, Eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir tristeza, eu não queria sentir ansiedade. Então, o que que eu fazia? Eu não vou lidar com isso agora. Eu pegava, fazia uma bolinha, jogava lá pro fundo. Eu me percebia muito mais apática, mas é isso que você uhum. falou, não é que eu não sentia nada, eu só conseguia sentir desânimo e tristeza. Aham, E eu percebi isso até recentemente, assim, que eu levei isso pra terapia e falei, cara, eu tô saindo com as minhas amigas, só que eu não tô conseguindo me divertir, eu não tenho vontade pra nada, uhum, nada me dá prazer, e é isso, eu tô apática e que não sei o quê. Assim, foi questão de 10 minutos de terapia, dela falando, da gente conversando. Eu já tive um surto de raiva e em meia hora eu tava chorando descontroladamente, que aí a gente começou a perceber, falar, tá, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô sentindo aquilo outro, e eu uhum. não, assim, eu não percebi que eu não estava me permitindo sentir tudo isso, porque eu estava Isso. racionalizando, falando, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, mas eu não tô, né? Uma sessão de Exato. terapia você percebe que não, não tô bem, Aham, não tá tudo bem. exato. Porque a gente precisa aprender a acolher, né? A se acolher e acolher as nossas emoções. Ó, elas estão ali, a gente vai precisar acolher e lidar com elas. Não tem como pegá-las e jogá-las fora, né? Eu falo assim, eu costumo falar assim, você pode rodar. Você roda, 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 coloca ela ali, bota lá para cá, bota aqui, esconde no bolso, mas elas vão se manifestar de alguma forma. Ou você vai começar a ter insônia, você vai começar a ter dor de barriga. Tem gente que tem psoríase, né? O cabelo começa a cair, tem a psoríase que Doença começa autoimune é e muito isso, as doenças, gatilhada por causa disso também, né? Nem você isso, falou que da são as doenças de psoríase. pele, isso aí, a psoríase, às vezes, né, vai começando a descamar, feridas no cabelo, no cotovelo, enfim, alguma coisa vai surgir. Tem pessoas que perdem muito cabelo, tanto homens quanto mulheres, alguma coisa vai acontecer. E aí que pode estar relacionado com a ansiedade, com a depressão, com outros transtornos, enfim, né? Mas alguma coisa vai acontecer para ela dizer assim: oi, tudo bom? Vamos conversar? Vamos conversar sobre isso. É, olha aqui para mim, tô aqui, vamos, né? Vamos nos haver com as nossas questões, né? Ela vai, e todos nós, viu? Independente do que a gente faça, eu também faço a minha terapia, tenho que me haver com as minhas, então todos nós, independente do que nós façamos, se é psicólogo, se é psiquiatra, quem é, todos nós temos que cuidar e acolher as nossas, né? Então isso Sim. é bem importante mesmo. E aí, trazendo agora, né, a questão dos sintomas, né? Você falou essa questão que a depressão não é só essa tristeza que as pessoas falam, né, sobre isso, tipo, ai, que eu estou muito triste, então eu estou depressiva. Acho que tem até um pouco do rótulo que você trouxe antes das emoções, né? Então, eu estou ansiosa, eu estou de ser mais a gente mesmo querer diagnosticar o que a gente está sentindo. Ah, eu tô meio Então, para deprimida, né? Sim, sim. eu tô com depressão. Você nem sabe o que é Aham. depressão, né? Então, eu sou uma pessoa ansiosa, tá? Você é uma pessoa ansiosa, você tem ansiedade, então tudo se mistura muito, né? Ainda mais agora, com a gente falando mais sobre isso, o que é bom, mas também causa uma grande confusão. Então, vamos trazer agora assim um pouquinho, né, desses sinais de depressão mesmo. Tá. Olha, aí eu vou separar aqui em três campos, tá? A questão dos sinais da depressão.
O primeiro, então, dentro aqui do DSM, que eu até mostrei para vocês, a depressão, ela tá dentro dos transtornos de humor, tá? Então, se vocês forem procurar aí, receber um diagnóstico do psiquiatra, ele vai explicar que tá dentro dos transtornos de humor. Ok. Então, pensando no humor, a gente vai olhar já para essas alterações aí que é do próprio humor, que está dentro do campo do afeto. Então, quando a gente tem essas alterações do humor, das emoções, dos sentimentos, essas são alterações que estão dentro desse campinho aqui do afeto, tá? O que isso quer dizer? Olha, às vezes eu tô me sentindo mais triste do que o normal, devido a algum evento que aconteceu na minha vida. Pode ser o evento mais diverso, mas também pode ser por nenhum evento. Porque antigamente tinha-se uma ligação de que tinha que ter um evento específico para que a depressão fosse desencadeada. Hoje não necessariamente tem um evento muito específico para que a depressão apareça. Pode acontecer. E aí tem pessoas que falam assim, eu não sei isso, o que está acontecendo, mas eu estou me sentindo assim. Então a gente vai tratar, a gente vai, né, olhar para a história de vida dessa pessoa também, mas às vezes não tem um evento atual específico que ela consiga relatar que desencadeou, mas a gente vai olhar para isso, né? Até pensando nesse aspecto, a gente faz aqui, por exemplo, até para descartar questões orgânicas que eu estava comentando com vocês antes, a gente faz, olha faz exames de sangue, normalmente um bom psiquiatra, ele pede exames de sangue também, porque tem alguns transtornos, transtornos, não, algumas alterações orgânicas que podem se confundir também com a depressão. Então, alguma alteração na tireoide, ela pode trazer também alterações no humor, que podem se confundir também, podem trazer isso, e aí, será que eu estou deprimido? Não, mas às vezes é só uma disfunção na tireoide. Aí eu corrigindo isso, o humor corrige também, sabe? Então a gente precisa acompanhar também isso. É importante olhar para esse tópico. Então, aí voltando, então eu tenho, às vezes, um evento desencadeante, mas ou não tenho um evento desencadeante, mas eu tenho ali a presença de uma tristeza que já está durando há um tempo. Então, a tristeza é um dos sintomas que está dentro desse espectro do afeto, humor, sentimentos. Ansiedade, a perda do interesse por atividades que eu já fazia. Eu fazia atividades, coisas que eu gostava, e aí eu começo a perder o interesse por aquilo, perda do interesse pelas pessoas. Então, algumas escalas que a gente utiliza aqui para fazer a triagem da pessoa, né, que vem, a gente olha para isso e vai investigando também essa perda do interesse por algumas atividades, por pessoa, até por essa questão sexual, né? Às vezes eu perco totalmente o interesse pelo sexo, pelaquela pessoa que eu tô. Então, isso também a gente vai olhar, tá? A autoestima, né? Então começa a alterar a autoestima, eu começo a me ver de uma outra forma. Então, isso também interfere. E a gente tem também, então, às vezes, essa depressão que não tem uma tristeza aparente. Não tem. Às vezes a pessoa não, ela não está triste. Já ouviu falar, então, assim, mas a pessoa suicidou e ela não estava triste. Ela foi no churrasco, ela Se parecia que ela divertiu, estava fez bem. piada, tava sorrindo. Exato, ela estava É. sorrindo. Como isso aconteceu? Porque ela não estava com aquela tristeza aparente, né? Ela não estava triste profundamente. Ela estava vivendo, ela estava trabalhando, mas ela perdeu o interesse, a esperança, a desesperança, né? O nível de desesperança dela foi no auge. Ela não tinha mais esperança pelas coisas, então ela perdeu o interesse. Não é exatamente a tristeza em si, entende? Mas não tinha mais interesse. Aquilo não perdeu o sentido. Então, pode acontecer isso. Então, isso está dentro do espectro mais ali do afeto.
A gente também, então, tem os sintomas cognitivos, que vai para um outro aspecto também que a gente vai avaliando dentro dessas escalas que a gente olha. Então, olha, eu começo a perder um pouco mais a concentração, então não consigo me concentrar tão bem nas atividades que eu estou fazendo, né? Tem alterações de memória, então memória, principalmente a memória recente, memória de trabalho, começa a ter algumas alterações de memória. A questão do aprendizado, então, vamos supor, a gente está aqui fazendo um podcast. Aí a gente está aqui conversando, a gente tem dificuldade, poderia ter dificuldade de seguir essa linha de raciocínio que a gente está fazendo, aí a gente conecta esse assunto com um pedacinho que a gente começou lá no início, aí a gente traz aqui, aí a gente está concentrada, tem a atenção, né? E a memória, porque aí a memória de trabalho está aqui rodando, né? Nosso HDzinho está aqui rodando, organizando as informações que a gente está utilizando. Então, a gente não consegue fazer esse processo, a gente começa a perder essa capacidade de fazer isso. A fluência verbal, ela começa a ter interferência, né? Então, tudo isso vai sendo alterado. Aí eu começo a ter, então, também as alterações de sintoma físico. Sono, apetite começa a ser alterado, fadiga, cansaço, mais do que o normal. Uhum. E dores físicas também podem acontecer, mas enxaqueca, né, dores musculares, tudo isso pode vir também acompanhando a depressão. E, Isa, existem sinais de risco de suicídio? Porque, Sim. assim, eu sei que para mulher e para homem é diferente, né? Mas é como você falou, às vezes a pessoa não tá triste, né? Então, como Uhum. a gente de fora pode ter essa percepção também, né, desse risco? Uhum. Sim, sim. Olha, alguns sinais que a gente pode ir observando, por exemplo, quando a gente vai fazendo a triagem do humor, tem ali algumas coisas. Eu vou até pegar um tópico, que eu estou até com a escala aqui do lado, por exemplo, uma das escalas que a gente usa, que é a escala de Beck, por exemplo, ó, a gente vai olhar para a ideação suicida, que seriam esses pensamentos suicidas. Então, por exemplo, olha, será que essa pessoa tem algum pensamento de se matar? Ela já pensou isso em algum momento? Né, ela já planejou isso? O que ela pensa sobre isso? Isso é importante que o terapeuta aborde isso de forma clara com o seu paciente. Quando ele vê esse tipo de alteração de humor ali no consultório, diante dele, e também o psiquiatra, né? O psiquiatra, normalmente, ele vai fazer isso. Mas o terapeuta também, quando ele vê esse tipo de alteração de humor diante dele, é importante que ele faça essa intervenção. Então, olha, como que tá? Você já chegou a pensar? Como estão os pensamentos em relação à morte? Porque às vezes a gente tem receio, né? Pode ser que a gente tenha receio. Ai, meu Deus, se ele estiver pensando em se matar. Porque se ele estiver pensando, a gente vai precisar intervir mesmo. É Sim. importante, porque a gente, é, né, inclusive, né, o CRP, ele é a nossa orientação, o CFP, CRP, essa é a nossa orientação. O psicólogo, ele é pró-vida, né? Então a gente vai defender a vida até a última instância. Então a gente precisa abordar isso. Então, já pensou? Tem ideação? Como é isso? Não, às vezes eu fico desanimado, eu acho que seria melhor eu não estar aqui, que eu sou um peso para minha família, eu não sei se as pessoas gostam de mim de verdade, porque eu estou deprimido, eu fico chateado, as pessoas têm que ficar me ajudando. Então, a gente precisa já começar a ter atenção a essas falas. Isso já são pontos que a gente precisa ter atenção. Esses comentáriozinhos, sabe? Que às vezes podem parecer que são muito simples, mas que são muito importantes. Aí é aquela história do mimimi, sabe? É Ah, isso que eu ia falar. mimimi. Ai, a pessoa tá sendo dramática, ela só quer chamar atenção, porque aí ela fala que acha que é um peso, ela só quer ouvir que não, imagina, a gente te ama. É,
E a gente precisa ficar atento a esses julgamentos, né? Eu sou de Minas, né, gente? Eu moro aqui em São Paulo tem Nem dá quase para 9, perceber, Isa. nem dá para perceber. Daqui a pouco eu falo um ai aqui, um trem, né? E infelizmente eu tive, né, uma perda de uma amiga por suicídio, uma amiga muito querida. Eu não sei precisar, acho que talvez há uns 5 anos atrás. E E aí depois, conversando com as filhas, e eu vou usar, né, um exemplo aqui, mas depois conversando com as filhas ali, elas chegaram a me comentar, assim, que algumas coisas começaram ali um pouco antes, e até alguns comentários, sabe? Então, assim, a gente precisa ter atenção. Então, assim, vontade de sumir, falar que vai sumir, que não tá afim mais de viver, né? Então, isso é importante a gente ter atenção a esses comentários. Citei esse caso, porque, né, não tem como identificar, por isso que eu fiz essa citação, não tem como ninguém identificar, porque a gente precisa manter o sigilo de qualquer pessoa. Eu nunca pesquisei, mas eu já ouvi falar e acho que a maioria dos casos foi na TV. Então eu queria até confirmar isso com você. Se um sinal que as pessoas podem perceber é a pessoa que pode estar pensando no suicídio começar a se desfazer de bens pessoais, de coisas que ela gosta muito. Ah, então eu tenho aqui essa posse, sei lá, um carro, ou às vezes até um acessório, sabe, um colar, que para mim é muito precioso e eu quero que você fique com isso. Isso é Uhum. real? É um sinal? Sim, isso era um outro ponto que eu ia citar, que é entrar no que, né, que algumas pessoas falam que é entrar no modo de despedida. Sim. Então, é começar a fazer isso mesmo. Ai, olha, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que é o que você está trazendo. Ai, eu vou dar para fulano de tal. Começa, sei lá, postar algumas fotos com textão, faz uma última viagem para algum lugar que queria muito visitar, vai lá e faz aquela viagem, gasta o dinheiro, uma economia que tinha, é, liga para alguém e, sei lá, fica horas, uma pessoa que já tinha muito tempo que não falava, liga, fala, faz declarações, oh, eu gosto muito de você é incrível, entende? Então, são processos de despedida que ela meio que vai fazendo, quando ela toma essa decisão de fato. Então, realmente, pode ser, sim, entrar nesse modo de despedida e vai se desfazendo de algumas coisas. E aí, os outros falam assim, não, mas o que deu, né? Como é que tá fazendo isso? Não quer mais? Será que vai comprar outra? Então, meio que as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? E nessa correria do dia a dia, todo mundo vive, às vezes não percebe, e aí, de repente, o outro vai lá e acaba cometendo, né, o suicídio. Então, tem isso mesmo, faz sentido, Jana. Uma outra coisa que é importante, então, além desses comentários que estão relacionados com a ideação, só voltando na questão da ideação, que é importante do psicólogo investigar, então, assim, só uma ideação, é só um pensamento, ou ele tem um planejamento mesmo? Ó, tá pensando, é só, já planejou, se planejou, como que é o planejamento? Ah, não, olha, eu já pensei sim, olha, e se eu fosse fazer, como é que você faria? Você consegue me contar? Por isso que é muito importante o vínculo entre o psicólogo e o paciente, para que o paciente também conte, porque às vezes pode ser que ele não vai querer Sim. contar, tá? Isa, Pode ser que ele você não vá Você está trazendo a questão da terapia, e claro, no melhor dos mundos, essa pessoa está passando com um psicólogo, Sim. mas vamos supor que essa pessoa não esteja passando com psicólogo, e aí, sei lá, eu tenho uma amiga que eu percebo que ela está mais com esses Uhum. sintomas e tal. Convém uma pessoa que não seja psicólogo fazer essas perguntas, claro que não como um psicólogo, né? Tipo, vou fazer uma sessão agora. Mas Sim. assim, conversar com essa pessoa e tentar descobrir sobre isso, enfim, tentar entender como que tá isso, porque às vezes a pessoa não faz terapia, né? Então eu fico pensando como a gente pode, eu sei que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente pode ajudar, mas eu gostaria de saber, né, se você acha que convém para a gente, como pessoas que não são profissionais, fazer essas perguntas, né, até para entender se isso realmente está acontecendo, enfim. Tá. Eu vou citar, Cami, mais 2 pontos e aí eu te respondo essa. Tá.
tá? Então, Beleza. assim, ó, se você é uma pessoa que tá, uma amiga próxima ali, ó, então você tem uma amiga próxima, uma pessoa próxima a você, você tá percebendo, ó, já ouvi alguns comentários, tô muito cansada, tô exausta, não aguento mais, isso aqui. Aí você tá observando que essa pessoa tá um pouco diferente daquilo que normalmente ela costuma estar. É, você percebe também que ela tá tendo um pouco mais de desconexão com as pessoas, tá deixando alguns projetos, não quer mais sair, né, com os amigos, fica mais em casa, mais fechada. É, tá, não quer dizer, tá, gente, que a pessoa não tá afim de sair ou tá precisando dar uma economizada e aí, Momentos e nossa, momentos, se limita. contexto, Tem, tem diferenças, né? Mas assim, ela tá se desconectando mesmo das pessoas, dos projetos que ela fazia, de coisas que ela gostava, de várias atividades, de uma forma mais é, complexa mesmo, né, e mais generalizada, então vários pontos, né, então você está percebendo essa desconexão. Então, ela foi parando ali as coisas. Aí você vai percebendo esses pontos, então são pontos de atenção. Aí aquele que eu citei também, talvez comece a fazer algumas despedidas, se desfazer de algumas coisas. E um ponto também que às vezes é importante, que pode ser que em meio a isso tudo, de repente ela tem uma melhora. De repente ela tem uma melhora de uma vez, aí ela estava super mal, super bad, aí de repente ela tem uma melhora. Só que ela não começou a fazer terapia, ela não voltou a fazer atividade física, ela não voltou aos projetos e ela de repente melhorou super rápido, sabe? Aí melhorou, voltou ali. Então pode ser que ali ela tomou uma decisão de fazer alguma coisa. E aí, nesse ponto, é o que eu comentei um pouquinho lá atrás, que é assim, pode ser também que ela comece a fazer terapia, que ela comece a tomar uma medicação, a medicação dê um ânimo, e aí por isso que o psicólogo, o psiquiatra acompanha, esse é o parêntese, acompanha, porque a medicação pode dar um ânimozinho para a pessoa ir lá e cometer o suicídio. Mas, tirando esse parêntese, então, é importante, então, eu tô observando, aí a pessoa deu uma melhorada. Tá muito, aí já tá um pouquinho mais animada. Então, eu tô percebendo um pouco desses sinais, o que que eu posso fazer? Se é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, uma amiga muito próxima, uma pessoa que né, tá muito ali, chama pra amiga, olha, vamos tomar um café, ou vem aqui, você topa vir aqui em casa? Normalmente um ambiente mais controlado, mais aconchegante, em que a pessoa vai se sentir mais acolhida, porque nesses momentos é muito importante o acolhimento, mas o acolhimento real mesmo, gente, para quem está num quadro de depressão, né, ou qualquer, né, os transtornos de uma forma geral, é importante um acolhimento real, né? E então chama, convida e esteja assim, olha, seja empático. E empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é ouvir o outro genuinamente. Então esteja pronto para ouvir. Olha, estou aqui à disposição. Eu observei que você deixou de fazer tais e tais coisas, né? Que você está um pouco mais apático em relação algumas situações, ou está um pouquinho mais desconcentrado, né? Outro dia você comentou sobre isso. Como que você tá? Precisa de ajuda? Como é que eu posso te ajudar? Você, né? Então, se coloca à disposição, caso você tenha um nível de intimidade para isso. Mas às vezes você não tem o nível de intimidade com a pessoa para isso, mas você está preocupado e gostaria. Então, chama. Você pode conversar com alguém que está mais próximo daquela pessoa, sabe? Então, e mais com alguém, claro, que você perceba que tenha um acesso de acolhimento também àquela pessoa. Então, olha, sei lá, talvez alguém que faça parte da rede de apoio. Ah, Isa, mas tem gente que não tem rede de apoio nenhuma. Tem esses casos. Então, aí vai ser importante você observar, e aí você pode tomar a decisão, né, de ser um pouquinho mais, o que eu posso dizer? De abordar de uma forma mais. é, Incisiva?
talvez um pouquinho mais incisivo, assim, você pode tomar a decisão, olha, não, eu vou mesmo falar com essa pessoa, mesmo não sendo tão íntimo, né? E oferecer essa ajuda, deixar alguns contatos, observar, né? Tentar ir ali de uma forma um pouco meio que indireta ali, né? Mas tentar chegar a esse assunto, mas sempre por meio de um acolhimento muito grande, inclusive deixar ali com a família ou com essa pessoa com quem você vai abordar, que seja da rede de apoio, ou você mesmo, quando abordar, deixar o contato do CVV. Porque uma coisa que é muito importante é que a gente não seja, a gente pode se colocar à disposição para ser um contato de quando a pessoa estiver triste, estiver no auge, precisar conversar, a gente pode ser um dos pontos de apoio dessa pessoa, mas não ser o único. E o CVV é um dos pontos de apoio, que pode ser um dos pontos de apoio para essa pessoa. Né? E, olha, eu estou à disposição, quando você puder me ligar, se você se sentir mal, eu estou aqui para a gente conversar, para falar desse assunto, dessa dificuldade que você está tendo nesse momento. Mas tem uma instituição também que é muito bacana, e aí você fala sobre o CVV, explica, e eles atendem também, né? Eles atendem as pessoas quando estão em sofrimento, eles são super idôneos, tem um sigilo também, não vão falar nada, né? E aí você passa também o contato. Tem algumas leituras que são bem legais, que aí você pode passar também para eles, né? Às vezes para uma pessoa, caso a pessoa também aceite isso, né? Então, e pensando nesses aspectos, faz sentido, gente? Muito. Faz Faz sim. muito sentido. Eu acho que um ponto muito importante, né, que, claro, para quem já está passando por uma depressão assim tão forte, talvez eu tenha desistido de muitas coisas, talvez não faça nem sentido fazer isso, mas para quem está se identificando com tudo isso que a gente falou agora, mesmo que de forma ínfima, mesmo que só um pouquinho, sabe, é muito importante saber pedir ajuda. Vai Uhum. conversar com alguém que você confia, assim, claro, que sabe que vai te dar um acolhimento e não um julgamento, que não vai te dizer o que fazer, tipo, ai, mas vai sair um pouco, ai, vai fazer tal coisa, porque não é assim. Que nem quando você fala, ai, mano, eu tô muito ansiosa, tô muito preocupada, né? Ai, mas não fica assim, não, amiga, vai dar tudo certo. Fala, então tá bom, muito obrigada, agora passou. Agora tô ótima. Agora sim. Poxa, como que eu não tinha pensado em não ficar assim, né? É, eu sei que às vezes se fala isso porque não se sabe o que dizer, mas então não fala nada, né? E Ou só, então vamos sentar aqui, vou ficar do seu lado. Eu não sei o que. Gente, é muito melhor ser sincero. Olha, não eu sei o não que. sei o que fazer também, mas Posso fazer eu um tô chá aqui. para você? Vamos tomar uma água e não sei, talvez a gente pense junto. Não, a Sim. gente, porque a gente tem uma questão que a gente quer tentar ter resposta para tudo. E às Quer vezes o ajudar outro o fala outro e algo tentar também. resolver, né? Exato, a gente quer ter resposta, a gente quer tentar ter solução para tudo. E às vezes a gente não tem uma solução naquele momento, de fato. A gente precisa de tempo, amadurecimento para ter resposta. Terapia não é isso, né? Aí, quando você chega num processo depressivo, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, né? Para você também decidir tentar um suicídio, a pessoa não, ela não chegou naquela decisão de um dia para o outro, não é simples assim. É algo que dói muito. E naquele momento que as pessoas acham assim, ai, ela não tem coragem de enfrentar a vida. Pelo contrário, aquela dor está tão grande, e às vezes ela tentou tanto, 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 que aquela foi a última solução, aquela foi a última tentativa dela. Só que existem outras, mas naquele momento o sofrimento dela estava tão grande, tão grande, tão grande, que ela não conseguiu enxergar outra solução para Sim. aquilo, né? Porque Então as dores são grandes. sim, é muito importante, né, até a gente voltar antes de você chegar nesse ponto, nem correr o risco de chegar nesse ponto, pedir ajuda. Então, né, eu falei, conversar com alguém que você confia, que saiba que não vai falar besteira,
procurar um psicólogo, um bom psicólogo. Tipo, se você, a gente sabe, né, que infelizmente nem todo mundo tem acesso financeiro a um bom psicólogo, mas existem algumas UBSs, algumas CAPs que oferecem atendimento gratuito, você tem atendimento nas universidades, tem muito psicólogo que faz atendimento com valor acessível, com valor simbólico, né, essa palavra, social. Então, assim, vai buscar algum tipo de ajuda profissional. E tem um ponto que eu queria muito trazer, que é uma experiência pessoal minha. Então, eu estou falando desse lugar. Mas, mesmo que você esteja passando com um bom psicólogo, é importante você perceber se você está tendo algum tipo de melhora nesses sintomas. Então, você é uma pessoa muito ansiosa, você se preocupa demais, tem sinais físicos, e isso não está passando, o seu desânimo, a sua tristeza não está passando, e você já está há muito tempo na terapia, não só talvez seja uma boa procurar outro psicólogo, outro profissional, mas buscar uma ajuda psiquiátrica. Porque eu falo assim, o que é da minha experiência? Eu faço terapia desde que eu tinha 14 anos, mais ou menos, né? Entre pausas e troquei muito de psicólogas. E eu sempre sofri com ansiedade. Foi um diagnóstico que eu recebi só agora, recentemente, mas eu sempre sofri. Eu tive sintomas desde muito criança. Eu tive fases em que eu estava, não vou falar que eu estava com depressão, porque eu não tive o diagnóstico, mas eu estava com sinais depressivos, com muitos dos sintomas, tive crises de pânico, e nenhuma das minhas psicólogas me encaminhou para um psiquiatra. E hoje eu vejo, assim, gente, eu chegava na psicóloga falando, eu tive crises de pânico. Essa madrugada, eu chamei minha mãe, porque só me ocorreu a possibilidade de que eu tenho muitos remédios no armário. Eu não queria, eu não tinha essa ideia, mas esse pensamento me assustou. E nenhuma delas me encaminhou, falou, olha, talvez seja bom você passar com um psiquiatra, a não ser, com exceção da psicóloga que me atende agora. E eu percebi o quanto o tratamento para ansiedade fez diferença para mim. Um tratamento com psicóloga e com psiquiatra, com medicação. E o que me incomoda, assim, que me deixa até com uma certa raiva, por mais que essas psicólogas tenham me ajudado muito em outros pontos, eu não precisava ter sofrido tantas coisas que eu sofri. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, que não é. Não vou nem falar que a psicóloga é incompetente, não. Eu sei que tem linhas que não acreditam, não se dão bem com a psiquiatria, mas quem está passando por isso, ficar atento a esse ponto específico, né? Uhum, com certeza. E só para complementar o que você trouxe, a medicação, gente, precisamos desmistificar a medicação. A medicação, ela é um grande aliado do nosso tratamento. Não vicia, não existe isso da medicação viciar, tá? Porque um bom psiquiatra, um bom psicólogo, ele vai te acompanhar com a sua medicação. Medicação tem começo, meio e fim. A gente faz entrada e retirada de medicação com cuidado. O que vicia é medicação para TDAH com bebida na balada. Isso pode viciar. Porque isso tem gente que está fazendo isso na balada, infelizmente. Isso pode viciar, sim, gente. Né? Feito Porque de aí forma irresponsável, né? e é feito de forma irresponsável, porque aí você está usando, porque uma medicação para TDAH, uma boa parte delas é quase uma metanfetamina. E aí você mistura com bebida, né? E aí o que vicia? Droga vicia. E aí, às vezes, a pessoa ela usa droga para alívio da ansiedade, né? Para alívio do estresse que viveu durante a semana, usa bastante álcool para alívio do estresse durante a semana, mas opta por não usar a medicação para alívio do sintoma depressivo, do sintoma de ansiedade, do sintoma de um transtorno bipolar, que é um transtorno de personalidade, e personalidade se precisa tratar o resto da vida, né? Então, assim, a medicação é para nos ajudar. E aí a gente precisa fazer esse cuidado,
né? É muito, muito importante ter esse olhar e desmistificar. E até o problema é que os nomes não ajudam muito, né? Que assim, antidepressivo, ansiolítico, né? A gente precisa mudar os nomes, né? Por exemplo, regulador de serotonina, regulador de É, noradrenalina. Eu acho que quando a gente colocar assim, talvez esses nomes, talvez possa ser que nos ajude mais, né? Nesse aspecto. Mas gostei muito que você traz isso, né? Que você trouxe essa questão da medicação, que realmente é muito importante a gente olhar para isso também. sim. E eu era E eu uma pessoa acredito que que. Só vou concluir aqui, rapidinho. Que tinha muito preconceito com psiquiatria, porque remédio vicia, porque aí você se acomoda na medicação e aí não vai continuar fazendo, tratar, né, o que precisa tratar emocionalmente, e não. Aí eu comecei. Aí eu virei aquela pessoa e falei, gente, psiquiatria nunca critiquei. Imagina, remédio, nunca fui contra. Nunca. Hashtag nunca fui contra. Nunca fui contra, imagina, gente. Sempre incentivei, sempre achei ótimo. Porque eu percebi, assim, que não é nada disso que eu acreditava. E tive uma melhora significativa, né? Porque eu comecei a tomar na pandemia. Porque aí chegou num nível que, tipo, não Porque aí dá. você faz o tratamento do seu cérebro, da onde está inflamado, você faz o cuidado, e aí ele vai desinflamando, ele vai cuidando, e aí daí a pouco, olha, você vai ficando cada vez melhor. As técnicas que a sua psicóloga vai aplicando, Uhum. elas vão sendo muito mais efetivas, Sim. porque você começa a ficar muito mais cuidado e muito mais aberta para tudo isso, né? Fala, Cami. eu fiquei pensando, ouvindo vocês, eu nunca, não sei se precisei é a palavra certa, mas eu nunca tomei, nunca fui psiquiatra, enfim. Mas ouvindo vocês, eu fiquei pensando se não tem também a questão da aceitação que a gente falou antes. Por quê? Porque quando você vai, sei lá, você vai pra balada e se droga no final de semana, é meio que você está ignorando o que você precisa realmente, sabe? Então, eu acho que ir no psiquiatra, ir no psicólogo também tem, mesmo que mínima, uma porcentagem de aceitação também do que está acontecendo, É. né? E aí Uhum. tem muito do que a gente falou um pouquinho disso no começo, né? Que a gente precisa de tratamento, a gente precisa de psicólogo. Então, eu acho que passa por isso também. Não sei se faz sentido para vocês, mas passa por isso também de aceitar que, beleza, temos uma questão para olhar aqui. Sim. Perfeito, E super concordo. desmistificar essa questão. Hoje eu não ouço mais tanto falar nisso, né? Mas com certeza ainda tem de que terapia é coisa de doido, psicólogo é coisa de doido, e principalmente psiquiatra. É médico de doido. Gente, não, não. Doido todo mundo é. Quem não é doido na sociedade que a gente vive hoje em dia? Sabe? Enfim, se você não é doido, você tá mal informado. Você não tá vivendo. Né, brincadeiras à parte, não é isso. É isso que você falou, né, Ká? Aceitar que você está com problema e que você precisa de ajuda. Ponto. Negar não vai resolver em nada na tua vida, você só vai piorar. Sim, esse processo de aceitação mesmo, ele é muito importante. E claro, como você trouxe, Cami, não é todo mundo que precisa de medicação. Eu tenho pacientes aqui que não usam medicação, que não tem necessidade. A gente trata, porque o processo de psicoterapia, ele é um tratamento, né? Então, a gente faz o tratamento com as técnicas de psicoterapia, com o nosso plano, com a atividade física, enfim, com diversas outras coisas, que não precisa de medicação. Não é todo mundo que precisa, Uhum. mas quem precisa, é importante que se faça com a medicação também. Então, realmente, é importante que, quando precise, que isso seja inserido e que o tratamento seja feito da forma correta, né? Da melhor forma possível. E, claro, esse aspecto que você traz também, eu acho que assim, fazer terapia não é algo simples. E não é super gostosinho, maravilhoso o tempo inteiro, né? Não. Quando os pacientes vêm fazer entrevista comigo, eu falo isso com eles. Eu falo, olha, que eu sempre faço uma entrevista ali antes, eu falo com eles, olha, vai ter dia que você
vai ficar talvez chateado comigo também. Porque às vezes eu sou legal, tem chocolate aqui, a gente vai comer um chocolate, uma bala, um negocinho, toma um café, um chá, mas tem dias que pode ser que você vai ficar meio bravo, meio chateado comigo, porque eu vou ter que falar umas coisas, né? E é um processo que é doído também, porque a gente mergulha em, em partes, né, de nós mesmos que nem sempre a gente quer ter. Então, por exemplo, a gente estava falando das emoções lá atrás. Temos que aceitar as nossas emoções. E qual emoção também que a gente tem? A gente tem aliás, né, que a gente sente, aliás, desculpa. A gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente inveja. A minha filha tem 7 anos e meio, né? Camila conhece ela, né, Camila? E aí tem dia que ela fala assim, mamãe, tô com inveja da fulana. Eu falei, tá com inveja, filha? Por quê? Me conta. Aí ela conta. Tá, porque ela fez isso. E aí a gente vai separando. Fiquei com muita raiva porque a fulaninha fez isso comigo. E aí a gente tem que ajudar ela a reconhecer. Mas, mas é porque ela tem uma mãe psicóloga que trabalha com emoções. Mas, por exemplo, a minha mãe, é, ela não era psicóloga, ela não é psicóloga, aliás, né? Então, a minha mãe, eu falava, mãe, tô com inveja. Ela, com inveja, minha filha? Como assim? Coisa feia. Tá feia, não, minha filha, mas não pode sentir inveja, não, filha. Mãe, vou te mandar o podcast para você ouvir, tá? Não liga para essa parte. Depois nós resolvemos em casa. A gente resolve conversa, tá, mãe? Então, assim, como assim, filho? Não pode sentir inveja. Então, assim, antes mas a gente sente. Até hoje a gente sente. A gente fala, nossa, olha fulano, né? Então a gente sente. Você não olha nas redes sociais, a gente não entra nas redes sociais, vê alguém fazendo alguma coisa e fala assim, nossa, tá todo mundo fazendo, menos eu. Menos eu. Aí a gente se sente incapaz, aí a gente começa a se sentir mal, meu Deus, todo mundo tá fazendo. Aí você tá numa correria na vida e acha que todo mundo tá fazendo menos você. Isso tudo você sente. Só que tem que se punir, né? Aí se pune por causa disso. Então, são emoções que a gente vai sentindo e que a gente olha para isso dentro do processo terapêutico. E é gostoso, gente? Não é. Não é gostoso ficar olhando para isso. Mas é importante? É importante. Mas que é gostosinho? Não é gostosinho. Então, para entrar e assumir um processo terapêutico, não é simples. E claro, né, gente, tem um custo financeiro, tem um custo de tempo, porque você vai pagar psicóloga todo mês, você tem que separar Por um tempo favor. na sua agenda, por favor, né? E tem que separar um tempo na sua agenda. Então, é investimento de tempo. Então, tudo isso faz parte também dessa aceitação. Então, agora eu vou mesmo, vou me comprometer, vou separar um tempo na minha agenda, vou ter que cumprir as coisas que a psicóloga vai propor, porque aqui tem atividade para fazer. Então, a psicóloga vai ficar no pé. Ixi, é chata, de novo, semana que vem ela vai me cobrar, né? Então, tem tudo isso que faz parte de um processo terapêutico. Então, às vezes, a pessoa precisa pensar nisso para depois entrar também, né? Então, tem isso também que faz parte. A gente foi misturando, eu achei legal, né? Porque a gente vai trazendo o tema da depressão, a gente fala do aspecto do suicídio, mas a gente conseguiu também abordar do processo terapêutico, né? Sim, que é tão importante, né? Ai, gente, que conversa potente. Acho que é essa a palavra, né? Eu espero E aí, que. Desculpa. Não, eu ia falar só que eu espero que ajude quem tá ouvindo, quem precisa, né? Não, com certeza, com certeza. Não, eu tô achando super produtiva, né? Porque a gente já falou de várias coisas, eu tô amando. E aí, pra Eu, gente. eu penso muita coisa, Cami. Você vê que é porque a minha cabeça é um pouquinho acelerada, tá, gente? Aí eu puxo uma coisa daqui, da outra, e eu misturo, assim. Eu espero também que ajude bastante. Vocês me desculpem se eu misturei muitos assuntos, Não, tá? mas é assim que a gente faz aqui. É assim que a gente Então tá bom. gosta. Eu quero falar é pra gente ir finalizando, né? Pra gente falar agora um pouquinho mais a parte de autocuidado, porque a gente falou bastante sobre, se a minha amiga está assim, né? Então, mas se eu estou assim,
né? A importância de saber pedir ajuda a outras pessoas, né? Eu acho que isso também passa por todos os processos que a gente já falou durante o episódio, de aceitação, de olhar mais para as emoções. Mas como pedir ajuda, né, é importante também. De uma bandeirinha de tipo, né, o que eu faço agora, mesmo que você não saiba o que fazer. E aí você trouxe a questão da CVV, né, eu achei muito importante também, porque a CVV ela é bem conhecida até, né, que é para essa questão, né, de conversar com outras pessoas, então se você não tem esse acolhimento, mas fala um pouquinho mais pra gente, assim, dessa importância, né? A CVV, inclusive, eles estão sempre, né, precisando de voluntários, inclusive para quem tiver interesse, pode entrar no site, verificar as informações de como faz para se voluntariar. Eles têm treinamento, né, para os voluntários, tem um acompanhamento também. Inclusive, agora no último ano cresceu imensamente a quantidade de ligações para eles, ou seja, mais um dado, né, que a gente vai percebendo do quanto as pessoas estão de fato precisando. Então, o CVV, que é o 188, né, o número é 188, quem está aí, estiver escutando, precisa ligar, né, e eles produzem vários materiais, vários conteúdos, também bem legais, muitos conteúdos educativos em relação à prevenção ao suicídio, então é bem bacana. Em relação ao autocuidado, além, né, esse é mais pontual, assim, mais urgente, né, precisei, vou lá, vou ligar, mas pensando em prevenção, como a gente citou aí o episódio inteiro, psicoterapia, tratamento com a medicação, atrelado aí junto né, com seu psiquiatra, rede de apoio. Vamos pensar em rede de apoio também. Então, assim, ter uma rede de apoio é fundamental. A gente construir essa rede de apoio. E essa rede de apoio, muitas vezes, ela pode ser a família, e aí não quer dizer que seja a família inteira, gente. Mas, às vezes, assim, é o avó, ou os avós, os pais, ou uma mãe, ou um cuidador. Varia muito quem está nessa família aí no papel, uma tia, né, um tio, enfim, alguém, uma prima, um primo, alguém ali dessa família ou algumas pessoas que a gente possa cultivar essa rede de apoio aí para gente. Então, a gente cuidar muito e tentar cultivar essa rede de apoio. Dentro da rede de apoio, além da família, cultivar amizades saudáveis, né? Então, essas amizades saudáveis, aqueles amigos que nos fazem de fato sentir bem, que nos apoiam, que têm empatia pelo que nós estamos passando naquele momento, que nos escutam sem julgamento, né, que de fato nos acolhem, né? E que a gente também consegue acolhê-los, né? Porque a amizade é uma via de mão dupla, relacionamento é uma via de mão dupla. Relacionamento entre namoro, cônjuge também, então tentar identificar, né? Olha, eu estou dentro de um relacionamento que me apoia, em que eu posso contar, em que eu me sinto seguro, né? Para me colocar, me posicionar, em que as minhas dores também são acolhidas, porque relacionamento, né, amoroso é isso também, né? É a gente poder se colocar como a gente é e também escutar o outro, também acolher o outro nas suas dores, porque a gente não tem pessoa pronta, né? A gente tem as nossas dores, o outro também tem a dele, então a gente vai construindo ali a vida a dois com as nossas dores juntinhas, né? Então, mas de uma forma que seja possível esse acolhimento mútuo. Então, pensar um pouco nisso. Então, ir construindo essa rede de apoio que é muito importante, né? Trazer também para a nossa vida o cultivo, gente, da gratidão mesmo
pela vida, né? Pelo que a gente tem, por menorzinho que seja. Então, esse cultivo diário pela gratidão, pelo amor, pelas emoções, pelos bons sentimentos, isso faz um processo no nosso cérebro magnífico. Tem vários estudos que comprovam isso, né? Então, de cultivar, de agradecer pelas pequenas coisas. Tem alguns exercícios que a gente que a gente faz, né? Aliás, com os pacientes depressivos, justamente da gratidão, de a gente todos os dias a gente manda para casa, o paciente vai fazer, ele vai escrever, ele vai botar na caixinha dele, né? Seja um, nem que seja um, depois dois, três Uma coisinha motivinhos ali que ele é simples, né? grato. Uma coisinha simples, olha, eu consegui beber água hoje, porque a gente tem pacientes, eu já trabalhei em um hospital, então assim, de ter pacientes que não conseguem tomar água, porque tá com sonda, sabe? Ah, eu consegui ir ao banheiro. Que bacana você, porque tem pacientes que não vão ao banheiro, tô com bolsa de colostomia. Nossa, Isa, que exagerada. Sim, tô exagerando bastante aqui no exemplo, mas outras coisas assim, Mas, ah, que gostoso, hoje eu consegui tomar um solzinho. Hoje saiu o sol, eu consegui tomar um solzinho na hora do almoço. Não precisei, não fiquei no escritório de 7 às 19 sem tomar um solzinho isso já aconteceu comigo, tá, gente? Trabalhei no RH durante muitos anos e já fiquei no escritório de 7 às 19 sem tomar um solzinho no dia. Já aconteceu comigo muito tempo. Então, hoje eu consigo tomar meu solzinho, eu sou super grata por isso. Então, exercício de gratidão, cultivar o amor, isso é muito importante. Também ajuda a gente mandar mensagens mais positivas para o cérebro. Tá? Isso é prevenção. A gente precisa tentar trabalhar muito na prevenção, porque depois a gente vai para a intervenção, e a intervenção é terapia, medicamento, né? Então, muito nisso. Deixa eu ver o que mais. Leituras relacionadas, né? Tem aqui, eu até deixei aqui separado, tem dois livros. A Karina Fukumitsu, eu acho que muitas pessoas conhecem, né? Aqui. É, ela é uma como é que fala, gente? Eu esqueço o nome. Suicidologista. Isso. Ela é bem conhecida aqui em São Paulo, no Brasil todo, e ela tem muitos livros dessa área, tá? Sobre suicídio, tem muita coisa interessante. Karina Fukumitsu, acho que muita gente deve conhecê-la. Tem um livro muito legal também do André Trigueiro, é um livro bem bonito, e que chama Viver é a Melhor Opção. É um livro bem bonito, assim, sabe? Esse livro dele, André Trigueiro. Então, é bem legal esse livro dele. Então, leituras relacionadas a esse tema também é bacana. Tem muitos podcasts, tanto no Spotify quanto no Deezer, além desse nosso aqui, claro. Vocês podem né? enviar para as pessoas, para os amigos, por Por favor, favor. divulguem, né, o nosso podcast aqui, das meninas, os outros episódios também, que as meninas vêm falando de muitas coisas. É, eu acho que um pouco disso tudo aí, que eu acho que é importante. Então, olha, rede de apoio, cuidado, atividade física, tudo aquilo que for trazer benefício, que você se sentir bem, é importante que seja feito. Ai, Isso, gente, amei. isso tudo. Que episódio lindo, gente. Que episódio lindo. Ai, amei. Bom demais, bom demais. E para Ai, fiquei finalizar, muito feliz. então, Obrigada, viu? fala um pouquinho, né? Vende seu peixe aí, fala um pouquinho de como as pessoas Ah, podem te tá. achar, enfim. Olha, então, gente, vou vender meu peixe. Vocês podem me achar lá no meu Instagram também, Isaura com Z, Isaura Magno, Magno, underline psico. Então, tem lá meu Insta. No Instagram tem um linkzinho lá que vai para o meu site. No site também tem link para o meu WhatsApp, se precisarem falar comigo, quiser conhecer mais sobre a psicoterapia, alguma coisa nesse sentido. Tem alguns postzinhos lá, tem algumas coisas também sobre o Setembro Amarelo, tem alguns conteúdos que eu já coloquei lá, algumas coisinhas sobre medicação. É,
Eu atendo tanto presencial quanto online também. O meu consultório é aqui na Zona Sul, pertinho do metrô Conceição. Então, estou por aqui. Se precisar, quiser conversar, também pode mandar mensagem. E é isso, eu agradeço muito, estou muito feliz. Eu espero ter ajudado de alguma forma quem está nos escutando, tá? Ter contribuído um pouco mais aí com alguns esclarecimentos. E eu estou muito grata também com o convite da Camila, da Janaína, tá? E quem sabe a gente volta aí para uma próxima conversa, tá bom? Com Estou à certeza. disposição. A gente que agradece a participação, Sara, foi, acho que um dos episódios mais importantes que a gente já gravou, dentre tantos, né? Um assunto que a gente precisa falar a respeito. A gente precisa perder o medo de falar sobre suicídio, que tem esse mito também, né? Que a gente não falou, que se falar sobre o assunto vai incentivar. Não, gente, é o contrário. A gente precisa falar sobre isso. E é isso, gente. Encaminhe esse episódio para todas as pessoas. Não precisa, né? Não precisa ser aquela amiga que você acha que está se sentindo mal. Manda para geral, vamos trabalhar na prevenção, como a Isaura falou. E é isso. Muito obrigada Você para quem pesada, escutou até né? aqui. Muito obrigada. Beijo. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.